O ciclo oculto que alimenta a procrastinação e atrasa seus planos. A procrastinação não começa quando você decide adiar uma tarefa. Ela começa muito antes, em um ponto quase imperceptível, onde emoção e hábito se misturam. É aquele instante em que você sente um desconforto leve, uma tensão rápida, e seu cérebro procura qualquer forma de aliviar isso. E sem perceber, você escolhe algo mais fácil, mais rápido, mais familiar. Essa escolha parece pequena, mas ela inicia um ciclo que se repete dia após dia e que redefine a forma como você enxerga sua própria capacidade. O problema nunca foi falta de disciplina. O problema é que você aprendeu a associar começar com dor e adiar com alívio. Guarda isso, porque daqui a pouco tudo se conecta. O que você faz para aliviar a tensão quando deveria começar algo importante? Essa resposta revela mais sobre sua identidade atual do que qualquer meta que você tenha definido. E é a partir dessa compreensão que o ciclo oculto começa a ser exposto. A busca por alívio imediato. Quando o desconforto aparece, seu cérebro não pensa em produtividade. Ele pensa em proteção. Procrastinar não é adiar uma tarefa, é aliviar uma tensão que seu corpo não quer sustentar. Por isso a fuga é sempre rápida. Você pega o celular, abre um aplicativo, organiza algo que não precisava de organização. Não porque é prazeroso, mas porque interrompe a sensação desagradável de começar. Esse alívio momentâneo funciona. E é exatamente isso que torna o padrão tão difícil de quebrar. Guarda isso, porque isso que parece pequeno agora vai fazer sentido no final. Cada vez que você troca a tarefa por algo mais fácil, você treina o cérebro a acreditar que o desconforto é perigoso e deve ser evitado. Ele aprende que adiar é uma solução válida. E como toda solução que funciona no curto prazo, ela vira hábito. Abrir o caderno, sentir tensão, fugir. O ciclo se repete. Qual é a sua fuga automática quando deveria iniciar algo importante? O reforço neurológico da repetição. Toda vez que você foge da tarefa para aliviar a tensão, seu cérebro registra uma conclusão simples. Isso funcionou. Não importa que você tenha atrasado um plano importante. O que importa para o cérebro é que o desconforto diminuiu. E quando uma ação reduz desconforto, ela é reforçada. É assim que a procrastinação deixa de ser uma decisão consciente e se transforma em um comportamento automático. O padrão instala-se no nível mais profundo, onde identidade e hábito se encontram. Guarda isso, porque agora o ciclo começa a se fortalecer. A repetição ensina seu cérebro a esperar de você sempre a mesma resposta: evitar. E essa resposta, com o tempo, constrói uma narrativa interna silenciosa. Você passa a acreditar que não consegue começar, quando, na verdade, apenas repetiu um mecanismo de proteção eficiente demais. Arrumar a mesa, reorganizar objetos, revisar algo desnecessário. Não são distrações aleatórias, são reforços do mesmo padrão. Que identidade você acredita estar alimentando quando escolhe adiar? O ciclo da inércia e da culpa. Depois de evitar a tarefa, surge um alívio rápido, mas ele dura pouco. Logo entra a culpa. Que essa culpa, em vez de impulsionar a ação, paralisa ainda mais. Você começa a se cobrar, a se chamar de incapaz, a imaginar que está sempre atrasado. Só que essa autocobrança intensa gera exatamente o tipo de tensão que você tentou evitar no início. E o cérebro, coerente com o que aprendeu, busca novamente alívio imediato. Assim, a culpa não quebra o ciclo, ela o reforça. Aqui está o ponto em que quase todo mundo se perde. Acredita que a culpa vai gerar responsabilidade, mas, na verdade, ela alimenta a inércia. Quanto mais você se critica, mais pesada a tarefa parece. E quanto mais pesada ela parece, mais você foge. O dia termina com a promessa de que amanhã será diferente, mas a narrativa interna continua a mesma. Por isso o ciclo se repete. A procrastinação não é apenas hábito, é identidade reforçada pela culpa. Que história você conta a si mesmo quando não cumpre o que prometeu? A ação minúscula que rompe o padrão. Existe um momento em que o ciclo pode ser interrompido, mas ele não acontece quando você tenta fazer tudo de uma vez.
Ele acontece quando você cria um início tão pequeno que o cérebro não sente necessidade de fugir. Uma ação mínima reduz a ameaça emocional e, por isso, não ativa o reflexo de proteção. Ler 2 páginas, escrever uma frase, abrir o arquivo que você tem evitado. Esses gestos não produzem resultados imediatos, mas produzem algo mais importante. Sinalizam ao seu cérebro que começar não é perigoso. Isso que parece detalhe agora transforma tudo no final. O cérebro interpreta qualquer início como evidência de capacidade, não importa o tamanho. Ele percebe movimento. E quando você prova movimento, o padrão automático perde força. A procrastinação deixa de ser a primeira resposta e dá espaço para um comportamento novo. Uma ação pequena abre uma brecha no ciclo e cria um caminho alternativo para o qual sua mente pode retornar amanhã. Qual seria o menor gesto possível que indicaria que você está disposto a avançar? A reengenharia do ambiente. A procrastinação não depende apenas do que você sente ou pensa. Ela depende do ambiente que você construiu ao redor. Quando o espaço facilita a fuga e dificulta o início, seu cérebro escolhe a rota mais simples. Não porque você é fraco, mas porque o ambiente faz o comportamento errado parecer inevitável. Um celular ao alcance da mão, abas abertas com distrações, objetos que competem pela sua atenção. Tudo isso cria atrito para a ação e reduz a chance de começar. Guarda isso, porque agora o método começa a funcionar de verdade. Reduzir o atrito não exige esforço emocional, exige clareza. Quando você deixa apenas o material necessário à vista, quando elimina o excesso que chama sua atenção para longe, você envia ao cérebro um sinal silencioso. Aqui é fácil começar. E quando começar parece fácil, o ciclo da procrastinação perde força. Não é motivação, é engenharia do ambiente a seu favor, o que no seu espaço atual facilita a fuga e dificulta o início. A identidade que avança mesmo em dias ruins. Romper o ciclo da procrastinação não depende de grandes decisões. Depende da identidade que você confirma nos dias comuns, especialmente nos dias difíceis. Quando você cria pequenas evidências de movimento, mesmo que sejam discretas, seu cérebro reorganiza a forma como enxerga quem você é. A ação mínima registra continuidade. E continuidade cria identidade. Você deixa de ser alguém que evita e passa a ser alguém que avança, ainda que em passos quase invisíveis. Guarda isso, porque é aqui que o padrão antigo começa a perder consistência. A mente só acredita em uma nova versão de você quando recebe provas concretas. Uma linha escrita, um arquivo aberto, um progresso mínimo registrado. Essas pequenas confirmações reprogramam sua autoimagem com mais força do que qualquer discurso motivacional. A procrastinação enfraquece quando você deixa de depender de motivação e passa a depender de congruência entre intenção e gesto. Se alguém observasse sua rotina por uma semana, que história essa pessoa acreditaria sobre quem você é? Romper o ciclo da procrastinação não acontece em um momento de inspiração repentina. A transformação começa quando você cria um sinal claro de que sua identidade está mudando. Um gesto pequeno, direto, físico, que marca a transição entre quem você tem sido e quem você está disposto a se tornar. Esse gesto não é simbólico. Ele é o início real de um novo padrão. Porque o cérebro acredita no que você faz, não no que você promete. Antes de sair deste vídeo, escolha uma única mudança no seu ambiente. Uma só. Agora. Algo que reduza atrito, elimine distrações e torne o próximo passo inevitavelmente mais leve. Você pode fechar o celular em outra sala, deixar o caderno aberto na página certa, preparar apenas o que precisa para começar, remover o objeto que sempre puxa sua atenção para longe. Não importa qual ação você escolha, desde que ela facilite o início e elimine a fuga automática. Isso não é sobre disciplina. É sobre desenhar um cenário onde a ação certa exige menos energia do que a procrastinação. Quando você faz essa mudança concreta,
você envia ao cérebro uma evidência incontestável. Começar está ao seu alcance, e essa evidência pesa mais do que qualquer intenção. Ela enfraquece o padrão antigo porque substitui a associação emocional de ameaça por uma sensação de possibilidade. Não tente mudar sua vida inteira hoje. O que transforma você não é a intensidade, é a repetição. Pense apenas no gesto que você conseguiria repetir amanhã sem esforço. Quando você escolhe algo pequeno, você cria continuidade. E continuidade é o que reescreve identidades. A procrastinação perde força quando você deixa de depender de motivação e passa a depender de um sistema que trabalha ao seu favor, mesmo nos dias difíceis. A pergunta agora é simples, mas decisiva. Qual foi a única mudança que você escolheu neste momento? E que narrativa ela começa a transformar dentro de você? Essa resposta marca o caminho que seu próximo dia vai seguir. Porque a partir daqui, cada pequena ação que você repete se torna uma prova silenciosa de que você já não pertence ao ciclo que antes te prendia. É assim que um novo padrão se instala. É assim que você avança.